Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da geometria analítica, tá? A gente vai falar sobre a parábola, tá? Então, a gente viu aí a circunferência já, e a parábola, gente, ela é definida da seguinte forma, tá? A parábola, ela é o conjunto de pontos do plano cartesiano, tá? Que estão à mesma distância de uma reta e de um ponto fixo fora dessa reta, tá? Então, a gente viu lá, por exemplo, na circunferência, que era o conjunto de pontos, né? Dado um ponto fixo, era o conjunto de pontos que estavam sempre à mesma distância desse ponto fixo, ok? Na parábola, a gente vai ter um ponto fixo e uma reta, tá? E a parábola vai ser o conjunto de pontos que está à mesma distância desse ponto e da reta. Beleza, galera? Bom, e para a gente compreender melhor essa definição aí, tá? Eu vou convidar vocês a fazer, acompanhar uma construção aqui comigo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos supor que a gente tem uma reta aqui, tá? Vamos imaginar que essa reta está passando por aqui, ok? Finge que tá bonito, tá? Essa é a nossa reta, ok? Vamos supor que eu fixe uma distância, tá? Eu vou fixar uma distância aqui com esse barbante, tá? Vou fazer uso aqui de um esquadro e eu quero convidar vocês a acompanharem o meu raciocínio aqui, tá? Eu peguei esse barbante aqui, já pré-defini o tamanho dele aqui de uma forma que me vai ser útil, tá? Vai ser útil para todos nós. Então é o seguinte, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ó, eu vou encostar esse esquadro nessa régua que eu colei aqui na borda do quadro, tá? E eu quero que vocês percebam uma coisa. Ó, vou colocar esse esquadro aqui, não ficou bem retinho, mas enfim. Quero que vocês notem uma coisa, o comprimento desse barbante é fixo, tá? Se eu pego, tá, um ponto, marco um ponto aqui, eu prendo o barbante, esse quadradinho aqui. A distância daqui até na reta, ó, marquei aqui, ó, beleza? Se eu dobrar esse barbante para cá, vocês concordam que a distância do ponto que eu estou segurando até aquele ponto e até essa reta é a mesma? Se eu marcasse aqui, ó, esse ponto, tá? 2 quadradinhos até na reta, vocês concordam que se eu dobrar esse barbante para cá, também eu vou ter 2 quadradinhos? Vocês concordam que se eu girasse esse barbante aqui a todos os pontos aqui, ó, eles iam estar a 2 quadradinhos desse ponto onde eu estou segurando com o dedo aqui. Tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou marcar um ponto aqui, tá? Esse ponto, eu vou deixar ele marcadinho aqui, certo? E vai ser o nosso ponto que eu falei lá na definição, tá bom? E aí, eu quero marcar esse ponto aqui, tá? Tem aqui uma ventosa, tá? Eu vou prender essa ventosa em cima desse ponto aqui, tá? E eu quero convidar vocês a acompanhar o meu raciocínio aqui, tá? Eu vou pegar o meu esquadro aqui, vou encostar aqui na reta. Eu sei, né, que o barbante, ele tem um comprimento fixo, né? Ele chega até na reta aqui, certo? Ele passa um pouquinho, mas é que eu vou usar essa sobra aqui, tá? Eu vou prender a ponta desse barbante aqui nessa ventosa que está exatamente sobre o ponto que eu marquei, tá bom? Agora, observem o seguinte. Se eu pegar, tá? E marcar esse ponto aqui, ó. Tô esticando o barbante, tá? Prender aqui, ó, há 2 unidades aqui, ó, 2 quadradinhos aqui e aqui, ó, também dá 2 quadradinhos, tá? Então é um ponto fácil da gente verificar, ó. Esse ponto aqui, ó, tá à mesma distância daquele ponto que eu marquei e da reta, certo? Se eu vim com o meu esquadro um pouquinho para frente aqui, ó, tá? Esticar o meu barbante aqui, ó, tá? E marcar o ponto onde eu encostar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse pedacinho de barbante que ficou aqui, ó, é o que falta para chegar ele até ali embaixo, né? Vejam que é o mesmo barbante, eu só estou dobrando ele, né? Fazendo ele fazer uma dobra aqui, uma curva, né? Se eu chegar um pouquinho mais perto aqui, ó, deixa eu aproximar um pouco mais do meu esquadro, eu vou marcar esse outro ponto aqui, ó. Esse ponto também, a mesma distância dele
até aqui na ventosa e na reta é a mesma, lembrem que é o que sobra do barbante ali, né? Se eu aproximar um pouco mais, olha o que vai acontecendo. Todos os pontos aqui, ó, estão à mesma distância da ventosa e da reta, certo? Agora eu vou afastar para cá, ó, vou marcar mais alguns, ó. Opa, encostou ali. Deixa eu marcar mais alguns pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, a mesma coisa, a mesma distância dele até no ponto fixado ali e na reta é a mesma. Se eu vir um pouco mais para cá, ó, vejam que eu vou marcando vários pontos, tá? Olhem bem. Deixa eu pegar esse aqui, ó, mais um cara aqui. Vejam que começa a subir mais rápido, né? Marcar esse cara aqui. Acabou o barbante, né? Até aqui tá bom. Ó, todos esses caras que eu marquei aqui, galera, aproximadamente, né, tem uma margem de erro aí, né, esses caras aqui, se eu medir a distância até aqui, onde eu prendi a ventosa, e medir a distância na vertical até na reta, elas são iguais, né? Lembrem que é o comprimento do barbante, né? O barbante chegava até na reta, tudo bem? Se eu passar aqui para o outro lado, ó, vou prender, não sei se eu não vou ficar na frente de vocês, mas enfim, ó, vou encostar aqui na régua o meu esquadro, tá? Vou prender a ponta do barbante aqui na ventosa, certo? E vou fazer o seguinte, ó, vou afastar aqui o esquadro aqui, ó, tá? E notem, né, o esquadro é para ter a distância, né, sempre na vertical aqui, né? A distância, escapou aqui do meu esquadro. Não tá muito fácil as tecnologias, né? A distância desse ponto aqui, ó, né? Deixa eu passar a linha aqui, ficou do lado esquerdo, ficou meio ruim, hein? Ó, esse ponto que eu tô marcando aqui, ó, a distância dele até lá na ventosa é a mesma até aqui na reta, né? Lembre que se eu soltar aqui o barbante, né, ele vem até na reta ali, certo? Então, prendo ele de novo lá, ok? Prender o carinha lá. Se eu pegar um outro ponto aqui, acho que tem que voltar para cá, não vai ter jeito não, hein? Ficar um pouco na frente de vocês, mas não estou conseguindo por lá não. Se eu prender esse ponto, marcar esse ponto aqui, ó, eu vou marcando esses caras, todos eles vão estar à mesma distância da reta e da ventosa, tá? Então, esse cara aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Esse cara aqui, aproximar um pouquinho mais. Esse cara aqui, aproximar um pouquinho mais. Tomara que não esteja apagando ali, né? Então, esse cara aqui, aproximar um pouquinho mais, esse cara aqui, um pouquinho mais, esse cara, escapou o barbante aqui, esse cara e esse cara aqui, certo? Ficou meio borrado aqui, galera, mas eu quero que vocês se esforcem, né, para tentar entender que a distância de cada um desses pontos, até esse ponto fixo e até na reta, ela é a mesma, tá? E isso aqui forma o que a gente chama de parábola, tá? Até eu poderia tentar escorregar aqui essa linha aqui e formaria o desenho da parábola, mas eu tentei, fiz uns testes aí, não foi muito bem sucedido, tá? Vamos ver se vai funcionar, tá? Então, se eu prender o barbante aqui, certo? E correr o esquadro para lá, né? Então, teoricamente, ele deveria desenhar a nossa parábola, né? E ficou até melhor do que os pontinhos, né? Então, aqui, ó, esse desenho aqui, galera, é o que a gente vai chamar de parábola. O conjunto de todos esses pontos aqui, a gente chama, então, de parábola, tá, galera? Então, esse aqui é o nosso lugar geométrico que a gente vai estudar nessas próximas aulas, ok? Então, só marcar aqui. Então, aqui, ó. Beleza? Para cá acaba o quadro aqui, vai enroscar. Mas vou terminar na mão aqui mesmo, tá? Então, aqui a gente tem a nossa parábola. Beleza, galerinha? Finge que tá bonito, tá? Desculpem os atrapalhos, mas espero que vocês compreendam a minha intenção, ok? Aqui
nossa parábola, então, é a nossa curva em vermelhinho aqui, tá? Todos esses pontos dessa parábola, a gente já sabe, estão à mesma distância do nosso ponto fixo. Vou tirar a minha ventosa ali. Deixa eu largar o meu esquadro, já me foi útil, tá? Esse ponto aqui, tá? Eu vou dizer que ele é o ponto F, tá? A gente chama esse ponto de foco da parábola, ok? Essa parábola, gente, ela é simétrica, tá? Ela tem um eixo de simetria aqui, tá? Deixa eu até fazer um pontilhadinho aqui. Essa eixo aqui que é perpendicular a essa reta aqui, que a gente usou para construir a parábola, é chamado de eixo de simetria, tá? Se eu dobrasse essa parábola aqui, ela dobraria essa parte exatamente em cima da outra, ok? Essa nossa reta aqui, vamos dizer que a nossa reta D, tá? Essa reta a gente chama ela de diretriz, então esse ponto fixo é o foco, esse ponto aqui, essa reta é a nossa diretriz, beleza? A intersecção, galera, do eixo de simetria com a parábola, tá? Esse pontinho aqui a gente vai dizer que é um ponto V, certo? A gente vai chamar de vértice da parábola, tudo bem? Então, na parábola a gente tem a própria parábola, né? A gente tem a reta diretriz, a gente tem um eixo de simetria, tá? Que mais? A gente tem o ponto fixo, que é o foco, e a intersecção do eixo de simetria com a parábola, que é o nosso vértice. Beleza, galera? Bom, a gente pode dizer então aqui que o nosso foco, né? Vamos dizer que é o ponto F, tá? De coordenadas xf e yf, tá? Então, esse cara aqui a gente vai chamar de foco, né? Que mais? A gente tem o V, né? O V de coordenadas x, v e yv, tá? Que é o nosso vértice, tá? E a gente tem essa reta D aqui, tá? Vamos supor que a gente tivesse aqui um eixo, os eixos coordenados passando mais ou menos por aqui, tá? Então a gente tem aqui o eixo X, beleza? Vamos imaginar aqui o eixo Y, tá? Se a gente pegar o eixo X e o eixo Y aqui, tá, galerinha? Vou apagar um pedaço da parábola aí. Se a gente pegar aqui o eixo X e o eixo Y, a gente vai ter algumas coordenadas, tá? Vamos supor que essa nossa diretriz aqui, tá? Seja a reta D, tá? Que tem a equação y igual a A. Porque vocês sabem que essa diretriz, eu fiz ela paralela ao eixo das abscissas, tá? Então, ela é y igual a uma constante, tá? Pode ser 2, pode ser 3, qualquer constante. Vamos supor que é y igual a A. Certo, galera? Então, eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. Então, a gente já construiu a parábola aqui, né? A gente pegou aqui agora os eixos coordenados, eixo x e eixo y. Definimos as coordenadas do foco, né? Do vértice. E aqui a nossa reta diretriz y igual a A, né? Então, é a nossa reta diretriz, certo? Agora, nós vamos brincar um pouquinho aqui e vamos construir, a partir da definição, a equação dessa parábola aí. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, aqui, gente, se nós pensarmos na definição, tá? Que diz o seguinte, que a distância de qualquer ponto, chamado de P aqui, tá? Da minha parábola. Vamos supor que o P está aqui, certo? Que o P tem coordenadas x e y, certo? A distância de qualquer ponto P até o foco, tá? É a mesma que a distância desse ponto P até a nossa reta diretriz, tá? Isso que era a definição da nossa parábola, ok? Agora, se nós pensarmos aqui nas formulazinhas, de distância de ponto de 2 pontos, vocês vão lembrar que era a raiz quadrada
do x de um dos pontos, no caso o x do P é x mesmo, né? Então x menos o x do foco, que no caso eu chamei de xf, então xf, certo? Isso aqui elevado ao quadrado, tá? Mais, aqui vai ficar y, né, que é o y desse ponto P, menos o y do foco, que eu chamei de yf, tá? Yf, e isso aqui elevado ao quadrado, beleza? Tem que ser igual à distância desse ponto P até a nossa reta diretriz, tá? Notem uma coisa, esse ponto P aqui, ó, tem coordenadas x, y, né? Então quer dizer o seguinte, dele até no eixo x aqui, eu tenho y, certo? Só que essa reta diretriz aqui é a reta y igual a a, né? Nós fizemos y igual a a, então esse pedacinho aqui é a. Poxa, mas se aqui é a e tudo isso aqui é y, daqui até aqui é y menos a, tá? Então aqui eu vou escrever assim, y menos a, certo? Quem que é esse cara aqui? É a distância do ponto P até a reta diretriz, beleza? E aqui mais uma coisa, né? Vejam que aqui eu tenho uma raiz, para não ficar brincando com essa raiz, eu vou levar os dois lados da equação ao quadrado, então aqui vai ficar y menos a elevado ao quadrado, e aqui vai cancelar essa raiz, vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, beleza? Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever essa primeira parte aqui, né? X menos o x do foco elevado ao quadrado é igual, tá? Esse cara aqui eu vou passar para o outro lado negativo, então vai ficar alguma coisa assim. Y menos a elevado ao quadrado, tá? Menos, ok? Y menos o y do foco elevado ao quadrado. Certo, galerinha? Então, só peguei esse cara, passei para o lado direito da equação negativa, ok? E aqui eu vou fazer algumas substituiçõezinhas, tá? Eu quero colocar aqui, escrever todo mundo em função das coordenadas do vértice, tá? E lá no futuro vocês vão entender por quê. Veja bem, a primeira substituição ela é mais simples, tá? Esse x do foco eu vou trocar por x do vértice, tá? Por quê? Vejam bem, o foco, a coordenada x do foco é a mesma que a coordenada x do vértice, né? Vejam que eles estão sobre a reta, o eixo de simetria aqui. Então, o x do foco é o mesmo x do vértice. Então, eu vou fazer uma substituiçãozinha aqui. Vou trocar o meu x do foco pelo meu x do vértice sem nenhum problema, beleza? Agora, esse a aqui, ó, galera, eu vou fazer uma substituição um pouquinho mais ousada. Vejam bem. Aqui é a minha reta diretriz y igual a a, certo? Só que esse a eu posso escrever como sendo o y do vértice menos essa distânciazinha aqui, tá? Essa distância aqui, ó, do vértice até na minha reta, eu vou dizer que ela é P, tá? Então, aqui vamos dizer que tem uma distânciazinha P, beleza? Essa distância aqui a gente chama de parâmetro, na verdade, tá? Então, a distância do vértice até na reta diretriz é o nosso parâmetro. Eu vou reescrever esse meu A, né, que aqui eu tenho a reta y igual a A, como sendo o seguinte, não vou mais escrever como sendo A, e no lugar do A eu vou escrever assim, ó, y do vértice menos o meu parâmetro, tá? Antes, o que eu estava fazendo? Eu tinha o meu A ali, agora eu vou pegar, vou sair do vértice aqui e vou descer essa medidazinha que eu chamei de P, tá? Essa distânciazinha que eu chamei de P ali, beleza? A mesma coisa eu vou fazer com esse y do foco, eu vou trocar ele, tá? Só que o meu y do foco, vejam bem, esse y do foco aqui, ó, ele sobe uma distância desde o y do vértice, tá? Então, eu vou ter o y do vértice aqui, eu vou escrever em função do y do vértice, tá? Então, aqui vai ficar assim, y do vértice mais alguma coisinha que ele sobe aqui, tá? Quanto que ele sobe? Ele sobe P também, tá? A mesma distância que o vértice está da reta diretriz, ele está do foco. Lembrem que qualquer ponto da parábola,
A distância desse ponto até no foco e na reta diretriz é a mesma. Então, se do vértice até na reta diretriz é P, do vértice até no foco também é P, tá? Então, essa distanciazinha do foco, tá, até no vértice também é P. E ele sobe do vértice P para chegar no foco. Então, aqui eu vou escrever assim, y do vértice mais aquele Pzinho ali, que é aquela distanciazinha ali, beleza? Essa distância aqui, né, esse cara aqui é elevado ao quadrado, beleza? Então, já fiz as substituições que eu precisava. O que eu vou fazer agora? Vou elevar esses caras aqui ao quadrado. Esse cara aqui eu vou guardar no bolso por enquanto, mas vamos desenvolver esses dois caras aqui para ver o que acontece, tá? Então, vai ficar assim, x menos o x do vértice, esse cara aqui elevado ao quadrado, tá? Igual. Vamos desenvolver esse cara aqui, ó. Detalhe, eu fiz esse cara aqui na cor preta, mas vou colocar ele aqui entre parênteses para vocês entenderem que ele era as coordenadas que a gente tinha antes ali, né? Esse cara aqui era exatamente o meu y, o meu a, né? E esse cara aqui era o meu y do foco, beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Como é que desenvolve esse cara aqui? Vai ficar o quadrado do primeiro, então vai ficar assim, y ao quadrado, beleza? Duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos duas vezes o primeiro é y, o segundo ficou esse y do vértice menos p, certo? Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o y do vértice, todo ele, né? Y do vértice menos p elevado ao quadrado. Beleza, galera? Menos. Vamos lá. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, porque faltou um parênteses, né? Então, menos esse parênteses aqui, porque é menos tudo isso aqui, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2y vezes y do vértice mais p, y do vértice mais p, mais o quadrado do segundo, que seria y do vértice mais p elevado ao quadrado, tá? Y do vértice mais p elevado ao quadrado. Tomara que o espaço tenha sido suficiente. Tem esse parênteses aqui ainda, né? Colocar ele lá. Beleza? Aqui dá pra gente fazer, distribuir esse menos aqui para todo mundo que está dentro desse parênteses e sumir com esse parênteses aí, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, esse menos aqui, eu vou tirar esse parênteses e vou jogar ele para todo mundo. Com o y vai ficar menos y, tá? Aqui vai ficar assim, mais, né? Menos com menos mais. Para esse cara aqui, menos com mais vai ficar menos, certo? Então, vai ficar alguma coisa desse tipo aí, tudo bem? Aí, vocês podem perceber uma coisa também, né? Tem um y ao quadrado aqui e tem um menos y ao quadrado aqui. Como esse trem já está grande demais, vamos começar a cancelar uns caras aí para ir diminuindo, tudo bem? E no mais, eu vou fazer as distributivas aqui e ver o que vai acontecer, tá? Desenvolver esses carinhas aqui que tá faltando aí. Beleza? Vamos lá. Então, aqui vai ficar assim, x menos o x do vértice elevado ao quadrado igual. Vamos lá. Menos 2y vezes y do vértice, então vai ficar menos 2y, y do vértice, certo? Menos com menos vai ficar mais, 2y vezes p vai ficar 2y p. Tudo bem? Esse cara aqui, então, mais agora. Esse cara aqui está elevado ao quadrado, né? Então, vamos desenvolver isso aí. Vai ficar o quadrado primeiro, então, y do vértice elevado ao quadrado, menos aqui, duas vezes o primeiro, que é y do vértice, vezes o segundo, que é p, certo? Mais o quadrado do segundo, que no caso é p. Então, mais p elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora sim não vai dar o espaço, né? Então, vamos aqui para baixo, tá? Vamos distribuir esse cara aqui, ó. 2y vezes y do vértice, então aqui vai ficar mais 2y do vértice. Ok, fiz essa distributiva aqui. Agora 2y vezes p, mais com mais vai ficar mais, então mais 2y
y vezes p. Acabou aqui, né? Agora vamos elevar aquele carinha lá ao quadrado. Então vai ficar menos, tem que colocar um parênteses ali, porque é menos tudo que está ali dentro, e desenvolver esse cara aqui, né? Então vai ficar aqui y do vértice ao quadrado primeiro, né? Então y do vértice ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro por segundo, 2y do vértice p, mais o quadrado do segundo. Então mais p elevado ao quadrado, beleza? Tem um parênteses por causa desse menos aqui, tudo bem? E agora já vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse menos e distribuir para todo mundo aqui dentro, né? Então sai o parênteses, o menos vai ficar para o y, aqui menos com mais vai ficar menos, e menos com esse mais aqui vai ficar menos também, tudo bem? E agora, gente, vamos agrupar o que der para agrupar aqui, né? Vejam bem, aqui tá fácil, ficou até na coincidência que deu bem certinho. Olha aqui, ó. 2yv e mais 2yv. Esses caras aqui vão se cancelar, certo? Esses caras aqui dá para somar, né? Ó, 2yp com 2yp vai ficar 4yp. Nós vamos para frente que tem mais gente para cancelar. Y ao quadrado, yv ao quadrado menos yv ao quadrado. Vai cancelar esse cara aqui também, tá? E aqui, ó, p ao quadrado menos p ao quadrado. Cancela esses caras aí. Olha que sorte a nossa. Já sobrou pouca coisa aí, tá? Então, vamos ver o que está sobrando. Então, vai ficar x menos o x do vértice, isso aqui elevado ao quadrado, tá? E o que sobrou? 2yp mais 2yp vai ficar 4yp, certo? E aqui sobrou quem? Menos 2yvp menos 2yvp vai ficar menos 4yv vezes p, certo? E é só isso aí mesmo, tá? Agora, notem que a gente tem esse p e esse 4, que são fatores comuns, nesse termo e nesse termo aqui, dá para tirar em evidência, tá? Então, vai ficar alguma coisa assim, x menos o x do vértice elevado ao quadrado, igual a 4p, que é fator comum, tirado em evidência, aqui sobrou y, menos aqui sobrou yv. Certo, galera? E aqui nós chegamos no nosso objetivo, tá? Vejam bem o que a gente tem aqui. A gente chegou numa equação que a gente chama de equação reduzida da parábola, tá? O que a gente tem nessa equação, ó? Que um x qualquer menos a coordenada x do vértice da parábola elevado ao quadrado é igual a 4 vezes o p. Quem é p? É a distância do foco até no vértice ou do vértice até na diretriz, que é a mesma, tá? 4p, que multiplica y menos a coordenada y do vértice, tá? Então, aqui a gente tem a nossa equação reduzida da parábola, tá? A parábola que a gente construiu a equação, ela estava com a concavidade para cima, tá? E na vertical, eixo de simetria na vertical. Ela pode estar na horizontal, pode ter a concavidade para baixo, pode ter a concavidade para a esquerda, para a direita, tá? O que vai mudar? Vai mudar quem que vai ficar ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, como ela está com a concavidade voltada para cima, quem fica ao quadrado é o x menos x do vértice, tá? Se ela tivesse com o y menos y do vértice ficado elevado ao quadrado, ela seria alguma coisa assim, ó, na horizontal. Ela abriria a concavidade na horizontal, tá? Outra coisa, como esse parâmetro aqui é positivo, tá? Então, como o x está aqui ao quadrado, eu sei que ela é virada na vertical, né? Ou para cima ou para baixo. Mas como esse 4p é positivo, eu sei que ela é virada para cima. Se esse 4p fosse negativo, ela seria virada para baixo, ok? Se aqui fosse y e aqui fosse positivo, ela teria na horizontal aberta para a direita, tá? Se aqui tivesse os y's, né? O y e o y do vértice, e aqui fosse negativo, então ela estaria aberta para a esquerda, certo? Mas isso vocês vão pegando com o passar do tempo, tá? Então foi uma bela construção aí, tá? Eu espero que vocês
tenham compreendido. Se alguém não compreendeu, não tenham medo de voltar a assistir novamente, tá? E a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!